Muito boa noite a todos, graça e paz. Sejam bem-vindos todos que nos visitam nessa noite. Tem uns rostinhos novos aí, sejam muito bem-vindos. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre lugares altos. E o tema da nossa palavra de hoje é a lei da percepção. Quantos aqui estão percebendo que precisam fazer algumas mudanças, mas está difícil fazer essas mudanças? Quantos estão? Vá pensando aí enquanto eu acho o texto aqui. Eu quero que você pense, para você participar junto comigo aqui. Amém? Pensa comigo, tem algo na sua vida que você está percebendo que precisa ser mudado, e tem um jeito para mudar isso. Isso não vai ser mudado de qualquer maneira. Amém? Então eu quero te convidar, abre a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 18, nós vamos no verso 1 ao verso 15. Amém, gente? Quantos estão felizes aqui? Levanta a sua mão. Amém. Você que não está feliz, até o final você vai ficar. Amém? Eu estou sentindo falta de algumas pessoas nesse culto hoje. Eu acho que é o calor, né? Vamos lá. Abre a sua Bíblia em Gênesis 18, verso 1, diz assim: Depois apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Levantou Abraão os olhos, olhou e viu 3 homens em pé na sua frente. Vendo-os, correu para a porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Disse ele: Senhor meu, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se agora um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão para que possais refazer as vossas forças, e depois passareis adiante, visto que chegastes até o vosso servo. Responderam: faze como tu disseste. Os anjos responderam a Abraão. Feche teus olhos um minutinho. Pai, nós queremos te dar graças nessa noite, por esse culto, por essa reunião. Nós queremos ser tocados aqui, pelo manto, pela uma unção, que possa nos abrir os olhos, e por meio da tua palavra, sermos edificados, e sairmos daqui completamente transformados, e decididos a viver o que o Senhor tem para nós. Amém, queridos? Olhe para mim. O tema é a lei da percepção, e eu quero começar falando sobre essa palavra perceber, que é a faculdade ou o ensino pelo meio do sentido. Você aprende quando você sente também. Então essa lei, a lei da percepção, nós usamos o texto de Abraão, e Abraão, o nosso pai da fé, um exemplo de fé, né? Um dos heróis da fé, um patriarca. Ele traz esse exemplo de, em um determinado momento, Ló vem lutando, do capítulo 12 de Gênesis até o 18. Abraão, ele tem uma trajetória. Primeiro ele é chamado para sair da terra dos pais. Aí ele ouve, porque o pai se tornou um idólatra, começou a adorar outros deuses. Abraão decide adorar um Deus altíssimo, e Abraão sai da terra dele e começa a peregrinar, começa a andar para ir no sentido da terra que Deus prometeu, a terra prometida, Canaã. E Abraão, nesse caminho, ele vai montando tendas. Escute isso aqui: Abraão tem uma promessa. Quantos aqui tem uma promessa? Levanta a sua mão assim. Glória a Deus pela sua vida. E você tem muitas mesmo. Escute isso aqui, quero falar para você. Abraão tem uma promessa. E eu quero te fazer uma pergunta: essa promessa que você tem, você faz jus a ela? Ou essa promessa, ela é algo que você tem como algo secundário? Eu tenho uma promessa. Escute o que eu vou falar para você, antes de eu entrar no texto. Se você tem uma promessa, e essa promessa foi feita por Deus, não adianta fugir. Amém? Não adianta fugir. Escute o que eu estou falando para você. Se fugir é pior.
Amém? Então escute o que eu quero falar para você. Abraão está peregrinando. Ele tem lá o episódio com Ló, já falei aqui semana passada. Ló escolheu ir para as Campinas, deixou o velho. Ele tem lá uma pedreira que é Sara, a mulher dele. Saraí está avançada em idade, Abraão com 75 anos, e eles estão peregrinando. O texto fala que Abraão está sentado na tenda que ele montou debaixo desse carvalho, dessa sombra. Ele teria que estar na sombra por conta do sol quente do deserto. E Sara está na tenda dela. E Abraão vê 3 homens se aproximando da tenda dele, da porta da tenda. Escute o que eu quero falar para você. Se a sua promessa não é secundária, você precisa perceber quando Deus se aproximar de ti. Abraão está ali sentado, queridos. Eu imagino, isso é eu, tá? Não é a Bíblia que está dizendo, que Abraão está ali confessando o ano dos lugares altos. O ano dos lugares altos. O meu profeta falou, está falado. É o ano dos lugares altos. Eu creio que Abraão estava ali dizendo: eu tenho uma promessa, eu sou pai de multidões. Vai ser incontável a minha geração, mesmo sem ter ainda a vitória de ser o pai de Isaac. Abraão está ali, queridos, eu creio que ele está ali na mente dele, confessando, dizendo: Senhor, Tu me mandou sair da terra, Tu me mandou sair da minha parentela, Tu me mandou para o Egito, eu passei por um período de fome no Egito, eu venci, eu vou vencer agora no caminho para Canaã, eu vou vencer. E quando você está ligado com Deus, a sua percepção, ela é aguçada. Quando você está ligado com Deus, quando Abraão viu os 3 homens vindo, ele já entendeu, isso é uma resposta do meu Deus. Está chegando a minha vitória. Aí vem eles, enviados por Deus. Olha a visão de alguém que percebe a presença de Deus. Abraão podia olhar para aqueles homens, eles estavam vestidos com roupas normais. A Bíblia diz que eles se alimentaram na tenda de Abraão. Abraão se prostra e reconhece que eles são anjos. Olhe para mim aqui, queridos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Na sua caminhada cristã, em algum momento na sua vida você já pensou em desenvolver percepção? Em algum momento na sua vida você já pediu para Deus um dom do Espírito? Gálatas 5, eu quero discernir espíritos. Em algum momento você já pediu para Deus para discernir se é Deus que está falando contigo, se é Deus que está te mandando? Porque a pergunta sempre é essa: como é que Deus fala, pastor? Quem já ouviu essa pergunta? É uma pergunta corriqueira, o teu filho pode fazer para ti, teus amigos vão dizer: tá, mas como é que tu ouve Deus? Eu nunca ouvi Deus. Tá maluco, meu? Tu fumou maconha estragada. Como que eu ouço Deus, pastor? Percepção. Percepção. Mas para quem que é a percepção? Para quem está em Cristo, para quem acessou Cristo Jesus. O texto de Colossenses 1, 27 diz que os quais receberam a glória do Senhor para manifestarem, por meio de quem? De Jesus Cristo em nós. Nós somos os pequenos cristos andando nessa terra. E uma vez que você tem Jesus, você tem percepção como o pai Abraão, como o pai da fé Abraão. E essa percepção, querido, ela pode te levar a compreender. Vou dar um exemplo aqui, bem cotidiano. Algumas pessoas estão na igreja, a gente erra, eu me incluo nisso. A gente erra, e em um determinado momento a gente cai em si, fala: não tem jeito de eu fugir do meu propósito, eu vou cumprir o meu propósito. E a gente vai para a igreja. Chega na igreja, irmão, derrotado, desempregado, escuta, doente, chateado, eu vou morrer. Chega na igreja, recebe um choque, a unção, o Espírito vem, te limpa a mente, as emoções, toma um choque do Espírito Santo. Aí, sem percepção nenhuma, indiferente do pai Abraão, está na igreja, está no IV, foi por revisão de vida, está no Instituto de Vencedores agora. Aparece um trabalho,
Nossa, me chamaram, mandei meu currículo e agora consegui um trabalho lá na cidade tal. Irmão, que benção, pastor, vou ganhar 10 mil. Vai, só que por falta de percepção e por falta de andar com o Espírito Santo, esse trabalho vai te tirar da igreja e tu vai voltar para o buraco. A Bíblia diz que o voltar pode te gerar mais 7 espíritos piores do que aqueles que te amordaçaram até tu chegar até a igreja. Escute, quero falar para você. Como Abraão percebeu, um dia eu estava na cidade de São Paulo, na cabine de um caminhão, pronto para ir no Recife. E uma menina do posto, que eu sempre estacionava ali para tomar banho, me trouxe um CD, que a minha esposa acabou de ministrar a música do irmão Lázaro. Eu fugindo da promessa, sentindo tudo. Aquela menina foi o anjo que Deus enviou, como enviou para Abraão. Ela disse assim: Jonas, tu é careta, eu vejo aí no posto que tu é um cara decente, não vi nunca tu botar a mulher na cabine do teu caminhão. Eu vou te dar um presente porque eu acho que tu é crente. E eu, envergonhado, disse assim para ela: não, fulano, eu não sou crente. Eu fui da igreja, minha família, meus pais, eu tô fora. Faz muito tempo que eu tô fora da igreja. E ela me deu aquele DVD do irmão Lázaro. O meu caminhão, graças a Deus, na época já era um caminhão equipado. Eu entrei, botei na tela, e o irmão Lázaro começou a ministrar: por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. E eu já comecei a chorar. E ele começou a ministrar e dizer: filho, eu quero tanto enxugar teu pranto. E aquela música começou a entrar pelas minhas goelas. E o Espírito Santo naquela cabine do caminhão começou a falar comigo: ei, escute, não ignore quando o Senhor mandar um anjo até a ti. Esse anjo não vai ser um ser celestial, vai ser uma pessoa, vai ser um líder, vai ser alguém falando: vem, Jesus vai te arrancar desse buraco. Não ignore, queridos. Eu saí, entrei na cabine daquele caminhão, e aquele DVD na mesma hora. Eu tinha tomado banho, foi um dia triste para mim, foi um dia difícil. Eu era o cara, eu sempre fui um cara muito leal e muito responsável, e eu não podia dizer não para o meu gerente. E eu não queria ir para o Recife, eu queria ir para casa. Eu estava entrando em depressão sem saber, eu queria ir embora. Eu estava por largar aquele caminhão ali, pegar um avião e vir para casa. Eu estava ruim, muito ruim. E ele disse assim: João, vou precisar que tu vá lá de novo no Recife. Eu falei: ô, tu é doido, vai me matar, eu não dormi. Ele falou: não, é só tu o cara que faz isso para nós. Eu falei: tá bom, eu vou ir, cara, tô indo. Beleza, vou tomar um banho, vou descansar e vou acelerar. Qual é o horário? O horário é tal hora eu estou no Recife. Diz para o cara que vou chegar e vou carregar. Só que eu estou com essa confusão toda, e apareceu um anjo na minha frente com um DVD para me libertar. Abraão está sentado na tenda dele, queridos. Escuta, Deus sempre vai encontrar você trabalhando, ou vai encontrar você buscando a presença dele. E ele estava ali sentado na tenda quando os anjos chegaram, queridos. Escute o que eu vou falar para vocês. Eles não estavam indo só falar com Abraão, eles iam lá trazer juízo sobre Sodoma. Aqueles anjos são os anjos que foram para Sodoma para trazer juízo sobre Sodoma. Lembra de Sodoma, do Ló? Lembra da cidade perversa? Aqueles anjos estão passando para ir levar juízo lá. Escute, a percepção na sua vida vai levar a você salvar toda a sua família. Ô irmãos, olhe para mim, isso é poderoso. Abraão está ligado com Deus, Abraão está tete a tete com Deus o tempo todo. Por isso ele percebe e ele recebe os anjos, ele os acolhe. O texto de Hebreus 13:2 diz assim: cuidado, porque os teus antepassados receberam anjos, foram hospitaleiros sem saber que eram anjos. Talvez você está recebendo no portão da tua casa, ou você está recebendo no seu trabalho um anjo, e você está fugindo da promessa, você está fugindo do propósito. Abraão, queridos, escute isso, ele aceitou. O texto revela que Abraão não sabia que aqueles homens eram anjos. O texto traz essa demonstração para nós, que Abraão não sabia. Ele percebeu que eles eram enviados de Deus. Por quê? Porque ele está esperando.
Quando que eu percebo esse ano, o ano profético dos lugares altos? Porque eu estou crendo nessa palavra liberada pelo meu apóstolo. Então quando se aproximar algo de mim, eu sei que é lugares altos que eu vou subir. Eu sei que é a oportunidade, eu sei que é a escada do êxito na minha vida. Porque eu estou debaixo de uma palavra. Abraão está debaixo de uma palavra, meus queridos. Ei, Abraão, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão, olha para as estrelas, a tua descendência será assim, ou como a areia do mar, incontável. Como assim, pastor? Eu não tenho nada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Abraão tinha filho? E como é que Abraão creu nessa promessa? Olha para mim, repete comigo: o ano profético dos lugares altos. Está fraco? Você viu que você não está acreditando na promessa? Se você desligar de Deus, você é um robô. E você vai na igreja, entra e sai na igreja e não acontece nada. Se você é autossuficiente, você está na estatística dos 100. Talvez você é um dos psicopatas. Há uma estatística que cada 100 pessoas tem um psicopata. Se você não consegue, igreja, olha para mim, preste atenção. Se você não consegue focar no Senhor, você precisa mudar. Abraão está focado. Abraão tem uma promessa. Abraão não desiste. Abraão continua. Eu estou indo para o lugar que Deus mandou eu ir, e Ele me preparou uma terra muito produtiva. Olha para mim. Mas tem um detalhe aqui, para você se alegrar. Olha para mim agora, prepara o teu coração. Enquanto você estiver indo para os lugares altos, não vai te faltar recurso, não vai te faltar providência. Abraão entrou no Egito e ficou rico no Egito. A Bíblia diz que o Egito estava passando, Abraão estava passando fome já. Falei: Deus, entra aí, Abraão, que queimando em ti sou eu também. Tu tem que saber disso. Abraão entrou no Egito e sai do Egito rico, com o tal do Ló, que foi para Sodoma. E aí aqui para mim é algo poderoso. A minha libertação e a minha chamada e a minha consagração se dá pela minha mãe, que não vive mais hoje. Pergunta para você: será que a minha mãe acreditava na palavra do dia que eu nasci? Quem já ouviu o testemunho aqui que eu dou? Que a minha mãe me consagrou quando eu nasci. Quem já ouviu? Quem já ouviu? Então será que a minha mãe acreditava na promessa? Quem acha que ela acreditava? Porque ela esperava todos os dias, mesmo eu sendo um maloqueiro, que eu fosse um grande homem de Deus. Todos os dias ela esperava. Ninguém ia acreditar em mim. Minha mãe nunca deixou de acreditar. Eu consegui fazer meu pai desacreditar de mim, mas a minha mãe acreditava. O que é que eu quero que você entenda com isso? Quando você tem uma palavra, ela vai se cumprir. A promessa não falha. Ah, pastor, mas tardou, porque você desviou o caminho. Ok? Abraão estava no caminho da bênção. A percepção nos leva a abrir, queridos, a abrir caminhos, abrir lugares novos de conquista, mas também nos leva a abrir caminho maligno. Eu acabei de falar, a pessoa está na igreja, ela desvia por causa de um trabalho. Eu fui caminhoneiro um tempo, gosto de estrada, sou motorista, trabalhava num caminhão com 30 metros. E eu me lembro que quando eu saí para mudar a minha vida, para viver as promessas de Deus na minha vida, eu precisava terminar o ensino médio, eu precisava ir para uma faculdade, e a minha esposa ali me dando força. Só que como é que agora eu vou deixar essa vida de ganhar 7, 8 mil reais para ganhar 1.500 reais? Só por causa da igreja Sara Nossa Terra. Porque o meu líder me intimou. Falei: você tem que sair disso aí. Isso aí não é para homem de Deus andar na estrada, é perigoso. E agora, como é que eu saio disso? Por causa da igreja Sara Nossa Terra. Você pode fazer
pergunta para você: como é que eu saio dessa vida que eu estou levando desgraçada? Faz essa pergunta para você. E eu falei: eu saio. Falei para o meu líder: eu saio porque eu sou, pensa num bicho doido. E eu sempre tive uma decisão: se eu tiver que abrir buraco no asfalto para sustentar minha mulher e meu filho, eu abro buraco no asfalto. Eu sou homem com H maiúsculo. E eu falei: Deus, eu vou para a obra, eu vou para a construção civil. Aí pintou o tal do Uber, 2016. Falei: vou no Uber, 2015, fazer Uber. Aquele Uber também não era o negócio de Deus para mim no momento. Eu falei: deixa esse Uber para lá, eu vou fazer outra coisa. Eu decidi, várias propostas. Meu chefe me ligou 10 vezes: Jonas, volta, eu vou te dar São Paulo, tu só vai em São Paulo e volta. Nem me viu. Estou na igreja agora, sou de Jesus. Tu é crente mesmo agora, Jonas? Pensa num crente do Papa Amarelo agora. Não vou. Não vou te pagar 10 mil, pode oferecer 20, mané. Eu não vou. E aí começou a apertar as contas. Minha esposa com medo: não fala perto do João que nós estamos sem dinheiro. Eu falei: não estou falando nada para o João. Não, mas ele pode ouvir. E o choro começa dentro de casa. Ninguém vê. Ninguém vê, queridos. Só que tem um detalhe: eu tenho uma promessa. Eu estou agarrado nela. Eu falava para minha esposa chorando às vezes. Eu dizia: amor, eu estou sofrendo demais, tu me conhece. Eu não sou homem de não ter dinheiro na conta e nem no bolso. Isso para mim é muito terrível. Eu sou muito, isso aí eu sou Deus de criança, eu sempre tive dinheiro, gente. Eu sou louco, eu cavoco, eu consigo dinheiro. Eu sou desbravador. E eu falei: não posso ficar sem dinheiro, não posso ficar nessa situação, não posso ficar com o documento do meu carro atrasado, não posso. Apareceu o anjo. Aí eu falei para ela: conversei aí, parece que vai pintar um trabalho, vou trabalhar para Brasília, eu estou por cima. E pensa num cara sem eira nem beira. Pensa. E chega a provisão de Deus. E Deus falou: tu vai cumprir o propósito? Vou. Então não te falta nada. Não te falta nada. O homem pulou de cima de um Scania 480 para dentro de um escritório. Tirei foto, falei para minha esposa: eu não sei nem mexer nesses computadores. E o João disse para mim: pai, só não pode apertar o botão delete. Estava folgando em mim também, os dois. E eu sentei naquela cadeira e falei: era isso que o Senhor tinha para mim? E parece que Deus sentou do meu lado e falou assim: pois é, seu mané, por que tu foi pelo caminho errado? Aí o choro vem, né? O choro vem ou não vem? Só que tem pessoas que é tarde demais. Ló está lá em Sodoma, sofrendo que nem égua para dar cria. E o Abraão está aqui recebendo os anjos. Agora o Abraão que está recebendo os anjos vai contribuir para tirar Ló do conselho errado. Quando você está com a percepção, porque você está em Cristo certa, você não recebe conselho errado de determinadas pessoas. Eu tenho cansado de falar para as pessoas: cara, tu é casado e tu precisa de um conselho do casamento. Como é que tu vai me pedir conselho para quem não é casado? Não, mas o cara vive 20 anos com essa mulher. Irmão, e ele pelo menos honrou ela com o casamento. Ele nem sabe o que é isso. Falei: tu que não sabe o que tu está falando. Irmão, cara, tu já foi falar com a pessoa certa? Não. Então tu vai tomar uma lambada de novo. Ló está lá aprontando todos. A mulher dele é cananeia. Ela foi treinada num ambiente que era um ambiente completamente contrário aos princípios de Abraão, de Ló. O que a mulher de Ló queria? Ela queria ficar em Sodoma. Ló queria sair porque ele era justo, como diz o texto de 2 Pedro. Não conseguiu sair. Olha a percepção. Escute isso. O ambiente contribui para te destruir ou para te levantar. Qual é o ambiente que você frequenta? Tem ambiente que vai cortar a unção na tua vida e vai cortar a percepção também. Consegue entender isso?
Tem ambiente que tu vai, que corta a unção de Deus e automaticamente corta a percepção. Então tu naquele ambiente pode até chegar o anjo, mas você não vai perceber. A mulher de Ló não percebeu. Observa que quem percebeu os anjos foi o Ló. Por que Ló percebeu? Porque Ló foi criado por Abraão, um homem cristão que era detentor de uma promessa. Ló disse aos anjos do Senhor. Ele chegou ao ponto de oferecer aquelas filhas dele para os caras que queriam tentar abusar dos anjos. Eles acharam os anjos formosos e bateram na porta de Ló e falaram: traz eles para fora, os estrangeiros que entraram aqui, porque nós vamos abusar deles. Está escrito. E Ló disse: não façam isso com eles. Eu tenho 2 filhas que são virgem, nunca se deitaram com homem, eu entrego elas para vocês fazerem o que quiserem. Olha que interessante isso. Agora eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão. Será que você está vivendo como um cristão verdadeiro? Você não consegue abrir mão de um trabalho que está te afastando de Deus, de um relacionamento tóxico. Cara, o Ló entregou as filhas dele, falou: não. No meu Deus, nos anjos ninguém toca, toma minhas filhas. Eu queria que você refletisse aqui hoje sobre o que está acontecendo no plano espiritual aqui agora. Tem gente aqui que está sendo intimada pelo Espírito Santo. Tem gente aqui que o Espírito Santo está bradando no teu coração. E aí? E aí a nossa conversa aquela, a promessa que tu me fez lá, lembra? Tu pediu o trabalho e falou para mim na oração, lembra? Está falando contigo agora. Agora o Espírito Santo está te apertando agora. Fala assim: lembra? Tu fez a promessinha e aí vai cumprir? Não vai cumprir? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai para a rua. Estou te falando de experiência viva. Vamos de novo. Ló vence, mas a mulher dele está ali, com 2 corações, porque ela é cananeia, não tem os mesmos princípios de Ló, e ela aceita aquela situação de Sodoma. Mas Ló está lutando para sair dali. Escute isso aqui. Muitas pessoas têm chegado na tua vida, na tua casa, na tua família, e têm sido anjos e você não tem identificado. Pessoas no teu trabalho têm sido anjo falando contigo e tu não tem identificado. Você acha que aquilo ali é normal. É normal, tá vestindo roupa que nem eu, tá também cheirando a asa que nem eu. Isso aí não é conversa fiada. Deus já falou contigo 500 vezes. Escute, não permita que Deus fique em silêncio. Enquanto Ele está falando, ouve, porque se Deus fazer silêncio vai doer. Não é que Deus não está te vendo, Ele está te vendo, mas Ele vai fazer silêncio. Escute isso aqui, a percepção é algo que você tem que pedir para Deus. É algo que você tem que dizer: Deus, eu preciso, me ajuda a reconhecer o Senhor, me ajuda a reconhecer o Espírito Santo, me ajuda a reconhecer quando o Senhor está falando comigo. Gente, aconteceu com Abraão, aconteceu com Ló. O Ló foi chamado dentro de Sodoma, da cidade da perversidade, ele foi chamado de justo, 2 Pedro capítulo 2. Aí a Bíblia diz que o justo Ló é resgatado. Escute, olha o que a percepção faz na tua vida. A percepção te leva a conquistar milagres. A percepção te leva a cumprir o propósito para o qual Deus te permitiu nascer nessa terra. A percepção, queridos, te leva à vitória. Olha o que aconteceu com Abraão. Os reis se rebelam e dizem: vamos invadir Sodoma. Levam Ló preso, cativo, e tomam todos os seus bens, os 5 reis da montanha. Abraão, o homem que percebeu os anjos, o homem que tem a promessa, disse o seguinte: juntou seu exército 318 homens e foi buscar Ló. Olha isso aqui a percepção. Olha a percepção da promessa. Escuta, ele foi lá e saqueou eles, derrotou os 5 reis da montanha. Aquele tal do Kedorlaomer, pode botar esse nome no teu filho. Derrotou eles e está voltando da matança dos reis, com Ló debaixo do braço. Ninguém toca na minha família, porque eu tenho a promessa. Ninguém toca na minha família, eu tenho a promessa. Ninguém toca nos meus, eu tenho a promessa. E Ló vindo junto para casa, Ló debaixo do braço do tio Abraão. Escute o seguinte: no meio do caminho, quem aparece? O rei Melquisedeque, o rei de Salém,
ele não tinha genealogia, ele tipificava Cristo. Escute isso aqui, ele vai até Abraão e dá pão para Abraão, ou seja, pão renova tuas forças, energias. Ele dá vinho para Abraão, toma alegria, e ele abençoou Abraão. Escute isso aqui, Abraão acaba de uma matança de 5 reis. Os outros podem querer pegar ele e falar: tu é o galo, nós vamos destruir esse cara. Não, o rei Melquisedeque vem e abençoa ele, e ninguém toca nele, e Abraão segue sendo o pai de multidões. Vamos para frente. Abraão vai, tudo isso acontece com Abraão. Agora os anjos lá vão voltar na tenda, estão com Abraão, estão se arrumando para ir embora. E eles falam com Abraão, porque o Abraão os recebeu, os acolheu, os alimentou, deu água para lavar os pés. Falou: você não tem filho, daqui 1 ano, quando nós passar por aqui de volta, você vai ter já um filho. 75 anos tem Abraão. Sara está na outra tenda, escondida atrás das cortinas, e Sara riu, porque eu penso que Sara pensou assim, vocês não vão ficar chateados comigo, né? Sara pensou assim: esse velho está broxa, como é que eu vou fazer essa criança com esse meu velhinho, né? Não está conseguindo mais. E riu dos anjos. Só que deixa eu te falar, os anjos de Deus, o espiritual, o sobrenatural, não tem parede, não tem cortina. Eles viram Sara rir. E o que o anjo falou para ela? Tu está rindo? Pois então daqui 1 ano tu terás um filho. Abraão, eu creio que ele vibrou, gente. Eu creio que Abraão tomou um azulzinho espiritual. Ei, pensa no Viagra forte. Abraão tomou aquele Viagra forte espiritual e falou: é hoje que eu pego Sara. É hoje, é hoje, é hoje. Vai vir a minha promessa, vai vir o meu filho. Ei, qual é a promessa que você está buscando? Deus vai te entregar. Qual é a promessa que você precisa para cumprir o propósito? O Abraão, queridos, pulou de alegria. Bora, Sara. Bora, Sara, meta, agora meta. Bater meta, Sara. O homem deu pão, o homem deu vinho, alegria, força. Agora tu vai ver o que é bom para tosse. Sara engravida de Isaac, querido. Chegou a promessa. Escuta isso aqui. Se Abraão não percebe os anjos, Isaac não tinha nascido. Olha para mim aqui, por favor. Se você não perceber que o Espírito Santo está falando contigo, você não vai viver as promessas. Se você não perceber, eu sei o quanto é difícil. Eu andei por caminhos errados, eu corri da promessa, eu corri da minha chamada, e Deus me pegou mesmo destruído e me trouxe de volta. Ei, você precisa entender hoje que você tem que sair desse lugar dizendo para ti: eu não posso mais perder tempo. Eu tenho que perceber Deus, o Espírito Santo falando comigo na palavra, falando comigo na oração, falando comigo quando eu estou jejuando, falando comigo através das pessoas. Você precisa resgatar esse sentido na tua vida. Queridos, olhe para mim. São diversas entidades malignas que rondam as pessoas, demônios. O nosso país é um país livre, são muitas religiões, diversas religiões, e muitas delas carregam justiça, carregam caridade, têm amor. Mas olha para mim, tem uma coisa que eles nunca vão ter para te dar: eles não têm salvação, eles não têm o sozo. O que é salvação? Quando o texto está falando de salvação em Romanos 1,17, o texto está falando do sozo, está falando de transformação, está falando de restauração, está falando de restituição. Você precisa perceber o sozo. Você precisa perceber que Deus, o Espírito Santo, está forçando passagem para salvar a tua alma, para salvar o teu espírito e para te levar a viver uma vida nessa terra de excelência, para te levar a viver nessa terra uma vida como filho de Deus e não como primo, não como escravo do diabo. Deus está te chamando, dizendo: filho, percebe que eu tenho falado contigo. E escuta isso aqui. Quando Abraão ele tem
esse encontro com esses anjos, que ele percebe esses anjos, ali, queridos, começa a nascer a força para Abraão se tornar uma grande nação. Porque você imagina Abraão esperando por esse filho, queridos, há muito tempo, 75 anos, querido, lutando para ter esse filho. Ei, pense comigo, quantos anos você está buscando a sua promessa? Quantos anos? Fala para você agora, feche os teus olhos um segundinho e fala para você, quanto tempo você está buscando a tua promessa? Fala para você. Fala com você agora. Escute, com os olhos fechados. Deus quer tirar as pessoas erradas do seu caminho hoje. Deus quer tirar essas coisas que estão te afastando dele hoje. Você que está no online, me assistindo ou que vai assistir essa palavra, escute o que eu vou falar para você. Não força. Você foi para esse trabalho errado porque você é ambicioso. Você foi para esse trabalho errado porque você tem problema com dinheiro. O dinheiro é o teu Deus. E só tem um que Deus chamou na Bíblia de entidade, que ele deu o nome. A única entidade que Jesus deu o nome na Bíblia de Deus foi o dinheiro. Os demônios, fichinha. A pombagira, fichinha. O Zé Pilantra, fichinha. O Exu Caveira, fichinha. Agora o dinheiro, Jesus chamou de uma entidade maligna e deu o nome a ela, dinheiro. Se ela está te dominando e você está fugindo do seu chamado, prepare-se, que você vai ser alcançado pelos anjos do Senhor. Não me pergunta como vai ser, mas eu sei que vai doer. Vai doer. Vai doer. Ai daquele que trocou o santo pelo profano. Vai doer, meu irmão. E eu não quero que você sinta dores que dói nos ossos. Eu viajei durante esse tempo que Deus me pegou, por 1 ano, sentindo dores nos ossos. Eu não sabia aonde a minha dor, da onde ela vinha. Eu botava o caminhão na estrada e chorava. Outro dia eu botava o caminhão na estrada e chorava. Outro dia eu botava o caminhão na estrada, na pista, e chorava 2, 3, 4 horas, dizendo: o Senhor fez uma promessa para mim. O Senhor fez uma promessa para mim. Não consegui cumprir, eu não acredito em mim, eu não tenho estudo, eu ignorei meus pais, eu ofendi meus pais, eu não respeitei meus pais, eu não honrei meus pais, eu não estudei, eu não completei, meus pais me deram oportunidade, eu não fiz, e eu vivia me autocondenando. Talvez você está aqui hoje e a percepção foi embora, porque você está auto se condenando. Fique de pé no seu lugar. Você tem que parar de se condenar. Você tem que liberar perdão para você hoje. Escute o que eu quero ler para você de pé. E eu quero encerrar dizendo que a vontade de Deus é te levar para o lugar da honra. Mas a vontade de Deus não tem nada a ver com o que você está vivendo ou fazendo. Esse teu emprego, esse teu lazer fora de hora. Escute, tem um Provérbios que diz que esse lazer fora de hora vai te empobrecer. Esse teu lazer desorientado, que ninguém pode tocar nisso, vai te empobrecer. Esse teu não ouvir o teu líder vai te dar problema. Esse teu ímpeto, esse teu temperamento ruim de achar que Jesus é o meu líder, vai dar ruim. Esse teu temperamento de autossuficiência, esse teu temperamento que gera psicopatia, vai dar ruim. Isso tem te afastar de Deus. Você vai ter que render isso aos pés de Jesus. Mas primeiro você precisa entender que você tem que se perdoar. O texto de Efésios 1:18, e eu encerro, diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. O texto está dizendo aqui para nós, queridos, que nós somos e temos a mente iluminada, o coração iluminado.
o entendimento iluminado. E por que você não está percebendo Deus falar contigo? Por que você não está percebendo Deus dizer para ti: filho, pega a promessa aqui, pega a tua missão e segue, só segue, que eu vou trazer provisão. Queridos, o melhor tempo da minha vida é o tempo que eu estou vivendo hoje. Hoje eu sou um homem honrado. Hoje eu sou um homem que carrego a presença de Deus. Não que você não carregue, não é isso que eu estou falando, porque eu decidi cumprir o propósito. E eu vou falar algo para vocês que é muito, 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 muito forte. Todas as vezes que eu preciso melhorar ou fazer alguma coisa, Deus manda o anjo com a provisão. Todas as vezes que eu preciso avançar profissionalmente, ministerialmente, Deus prepara os anjos para me servir. Eu nunca tive isso antes. Eu tive bons pais, eu tive recursos na minha casa, mas eu nunca tive esse sucesso que eu tanto sonhei. Eu nunca pude dizer o seguinte: eu sou respeitado no meu ambiente de trabalho. Hoje eu sou respeitado no meu ambiente de trabalho. O Senhor me chamou aqui para pregar essa palavra para você. Eu queria que você recebesse esse entendimento. Pastor, como é que eu vou fazer para ouvir Deus? Eu vou te dizer e vou orar por você. O texto de Colossenses 1:27 diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Levante as suas mãos e perceba o Espírito Santo te chamando para o arrependimento e te chamando para te restaurar e para transformar o teu pensamento e para te levar a ser a manifestação da glória, para te levar a perceber os desígnios de Deus na tua vida. O Senhor está aqui, queridos. Sinta Ele falar contigo. Sinta, sinta, sinta. O Espírito de Deus encontra contigo hoje e aciona o sentido da percepção na sua vida. Levante a sua mão e diga comigo assim: Senhor, diga mais forte: Senhor, hoje eu volto a perceber os teus sinais. Diga: Senhor, leva-me a cumprir o propósito que o Senhor tem para mim. Diga: Senhor, eis-me aqui. Ei, Senhor, conta comigo. Envia os teus anjos, porque a partir de agora eu entrego o meu caminho 100% ao Senhor. Diga amém. Diga o segundo amém. Diga o terceiro amém. Dá uma festa, aplaude o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Amém, queridos. Olhe para mim, todos vocês, olhe para mim aqui. Todos vocês, o que se sentir pior aí na vida, tu que está te sentindo pior, o mais improvável, o mais incapaz, te posiciona. Deus vai te tirar daí. Amém? Olha para mim, posiciona. Arruma aí, bora lá, coluna ereta, arruma aí, coluna ereta. Bota a barriga para dentro, os homens aí.
Estufa o peito. Segura a onda aí, campeão. Isso. Deus, hoje, está te colocando ereto diante dele. Só se dobra os teus joelhos diante dele, porque diante das circunstâncias ele se levantou para vencer uma a uma, em nome de Jesus. Toma posse, meu irmão, e você nunca mais andará curvado diante das circunstâncias. Amém? Fique de pé no seu lugar, nós estamos encerrando. Amém? Levante a mão na direção da sua casa. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto. Que Ele faça resplandecer sobre ti a sua face. Que Ele te dê shalom, a verdadeira paz. Vá para o melhor resto de semana da sua vida. O Senhor despertou a tua percepção. Deus abençoe.